Dá para sobreviver rodando como motorista de aplicativo, trabalhando apenas 8 horas por dia? Sinceramente, eu acho que não. Olha, só se for para fazer renda extra ou se você tiver um custo de vida bem baixo, de repente, morar com seus pais, né? E você só tem que arcar com a sua responsabilidade, ou se você, de repente, já tem sua casa quitada, sua esposa ou marido ajudam nas despesas, aí talvez a conta fecha. Eu falo isso porque todos os dias muita gente chega para mim e faz perguntas como: quero sair do CLT e trabalhar como motorista de aplicativo. Mas as pessoas muitas vezes não fazem ideia de quantas horas os motoristas trabalham para conseguir faturar. E aliás, muita gente não tem noção da quantidade de custos que a gente tem para trabalhar como motorista de aplicativo. Não sabe quanto vai faturar, não sabe quanto vai sobrar e principalmente não sabe se vai aguentar a rotina. Então, galera, eu resolvi aqui fazer uma enquete rápida lá no Instagram, 2 horinhas que eu postei, pra gente ter uma noção. E aí eu começo com perguntas relacionadas a trabalhar 8 horas até chegar no final de semana. Não é nada técnico, é só pra gente desenrolar esse assunto aqui, tá bom? Então, logo de cara, vamos lá olhar aqui no Instagram. A primeira enquete que eu fiz é o seguinte, ó. Vou gravar um vídeo, falei pra galera, tal, e perguntando de segunda a sexta-feira. Na real, em 8 horas trabalhando, quanto você consegue faturar? Muitos desses trabalham mais de 10, 12 horas. Mas eu fiz uma pergunta direta para a galera entender. Se você trabalhar só 8 horas por dia, tipo um CLT, quanto você consegue faturar? E aí, 14% está dizendo que 250, 31% 300, 27% 350 e R$400 ficou com 28%. E aí a gente sabe que a grande maioria, em 8 horas, vai faturar entre 300 e 350 reais. Então, num dia bom vai fazer 300, num dia razoável, num dia muito bom vai fazer 350, num dia razoável vai fazer 300, na média 325. E eu, quando eu mostro na prática, tanto no Black quanto no Comfort, quando eu rodo com o Corolla ou quando eu rodo com o Polo, outros carros, saindo às 4 da manhã, quando bate meio-dia, eu falo para vocês, num dia ruim 300, num dia razoável 350, num dia excelente 400. Eu sempre falo isso nos vídeos. E você vê que a média de ganho da galera reflete muito bem. E aí possivelmente vai ter motorista do UberX, do Comfort, do Black. Possivelmente a galera do Black que já sabe pegar um aeroporto e tudo mais, ou trabalha em 2 períodos, sei lá, vai conseguir fazer os 400 reais. E vocês vão entender o objetivo desse vídeo ao decorrer das perguntas. A segunda pergunta é: quantas horas por dia você trabalha? Aí eu já fui e abri o leque para a galera que me segue e a grande maioria trabalha 10 horas por dia. Então você tem 8 horas por dia, 20%, né? Que a galera que trabalha menos horas. 10 horas por dia, 34%. 12 horas, 28%. Então, entre 10 e 12 horas, 11 horas, a maioria das pessoas deve trabalhar entre 10 e 12. E mais de 12 horas, 18%, que é a galera que às vezes tem despesas altíssimas, é a galera que tem o carro alugado, é a galera que tá no Black, que tem que ficar muitas horas na rua porque o aplicativo não toca, tem hora que oscila. Então, essa enquete serve para você que pensa em sair do CLT e entender que se você trabalha 9 horas por dia hoje no seu trabalho, você não vai chegar no aplicativo trabalhar 8 horas e faturar 500 reais. Na hora de você alugar um carro, os custos vão chegar com tudo. Então esse vídeo é importante e eu já convido você a comentar aqui embaixo. Agora você que está com carro alugado, você que está pagando esse absurdo de aluguel, você que precisa trocar de carro, vou falar de uma oportunidade para você. Tá rolando a ação do BYD Dolphin carro elétrico. Quem me acompanha já sabe, já fizemos entrega de outros veículos e dessa vez vocês pediram um carro elétrico e vai ser o BYD Dolphin. Para você participar, é só apontar no QR Code, o link na descrição, participa, porque olha, em 3 dias tá voando e eu acredito que essa ação vai ser rápida e eu quero ver você aí, de repente, ter o seu custo diminuído. Praticamente, hoje um cara que trabalha num carro a combustão, ele gasta 120 reais. Num Dolphin vai gastar 30. E se você não quiser o carro, você pode vender ou alugar e fazer uma renda extra de R$ 1.500 por semana com o aluguel desse carro.
Vamos continuar no vídeo. A próxima Opa, saí aqui, deixa eu voltar aqui. Aí eu fui para uma próxima pergunta, que é a seguinte. Galera, você trabalha com que tipo de veículo? 28% falou que trabalha com carro alugado. O cara que trabalha com carro alugado hoje, ele não consegue trabalhar. Cara, ele não consegue trabalhar com uma meta menor de R$450 por dia. Então não dá para ele trabalhar 8 horas. Então você que quer sair do seu emprego e alugar um carro, você não vai conseguir trabalhar menos de 10 horas por dia. Não vai. Só se você focar no final de semana, nós vamos chegar lá. 54% trabalha com carro financiado e 18%, a minoria, tem o carro próprio. Só que tem uma coisa importante. O camarada que tem o carro próprio hoje, se ele não fazer um pezinho de meia, se ele não juntar um dinheiro, sabe o que vai acontecer? Na hora que tiver que trocar de carro, ele não vai ter dinheiro para trocar de carro. E aí ele vai entrar no financiamento. Então, o cara que está com o carro alugado, fica a dica. Trabalhe para você guardar dinheiro e trocar de carro em algum momento. Só se você tem a projeção de sair do aplicativo o quanto antes. Mas tem muita gente que diz assim, vou sair do aplicativo e nunca sai também, né? Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Qual a sua situação atualmente? Então, 19% é renda extra. 81%, esses são os meus seguidores, tem o aplicativo como renda principal. Já comenta aqui embaixo, qual é a sua situação? Vamos lá para a próxima aqui. Tá, beleza, aqui ó. Aí, como eu fiz a pergunta inicial, quanto você fatura em 8 horas, porque a intenção desse vídeo é provocar você a dizer, motorista de aplicativo que vai trabalhar exclusivamente com motorista de aplicativo não consegue trabalhar só 8 horas, galera. A conta não fecha. E vai muito aqui pro cara que pensa em sair do trabalho dele e virar motorista de aplicativo. Então, aí eu levo para outra situação esse vídeo. E no final de semana, quantas horas você trabalha? E aí aqui, ó, tá bem dividido, ó. 26% trabalha 8 horas. Que pode ser a galera que faz como renda extra. Boa parte desse. Ou aqueles que pegam firme na semana. Porque na semana eu não perguntei se a galera só faz 8 horas. Eu quis trazer a provocação aqui. Trabalhando 8 horas, quanto você fatura? Entende? Mas a maioria das pessoas trabalha 10 horas. Então no final de semana, 26% trabalham 8 horas. 30% trabalham 10 horas. E 24% 12. Ou seja, se você soma 10 horas e 12, entre 10 e 12 horas, as pessoas trabalham a maioria. Ou seja, 54% das pessoas que responderam aqui trabalham entre 10 e 12 horas, que é a maioria. Que não é trabalhar muitas horas, mas também não é trabalhar pouco, é trabalhar dentro do que dá para pagar a conta. E aí, 20% trabalha mais de 12 horas por dia. E aí eu entro na última pergunta, que é muito interessante. No final de semana, qual a sua meta no final de semana? 12%, R$300. Provavelmente renda extra. 23%, R$400. 30%, R$500. Se você somar 23 com 30%, que é 400 e 500, dá a entender que a maioria dos motoristas no final de semana fatura entre 400 e 500 reais. Ou seja, mais da metade das pessoas tem um faturamento, possivelmente, no final de semana, entre 400 e 500 reais. E provavelmente isso deve se refletir durante a semana também. E 35%, é bastante gente, fatura mais de 500 reais. Então muita gente busca no final de semana o faturamento para ter uma renda maior. Ou seja, os 35% que eu citei aqui embaixo. E aí, vamos contextualizar, porque eu vou chegar na parte agora importante, que é dos custos. Esse vídeo é uma direção para você que pensa em começar. E é uma reflexão para você que já está no aplicativo. Por quê? Muitas vezes a pessoa está no aplicativo e está ali faturando 400, 500 reais.
Mas quando chega na hora de ela trocar de carro, ela vai pegar o carro dela e vai entregar na agência, ou vai ter pouca grana para trocar por um outro carro, ou vai se endividar a ponto de ficar nessa roda do rato que nunca sai do lugar. Então talvez essa minoria dos motoristas que trabalham mais de 12 horas, a minoria que busca ter um faturamento maior, é aquele camarada que tem duas situações. É o cara que está no alugado, ou o cara que está numa dívida alta, que ele teve que se endividar e está tendo que trabalhar mais horas. Ou é o camarada que está sempre tentando fazer uma reserva para ele sempre estar tentando trocar de carro. Porque eu sempre digo aqui, motorista de aplicativo, em média, ele vai ficar de 2 a 3 anos com o carro. Que é o tempo que ele leva para trocar de carro. Às vezes faz financiamento de 5 anos, 60 parcela. E aí ele troca depois de 3, 4 anos, 3 anos, no máximo 4 anos o carro, e vai na agência entregar o carro com dívida. Você tem que vender esse carro no particular. Outra coisa, tenta financiar o teu carro. A grande maioria trabalha com carro financiado. Se você financia em 5 anos, você tem que trabalhar mais para você pagar a primeira e a última. E a impressão que eu tenho que a galera hoje, a maioria trabalha 10 horas por dia para pagar o combustível, para pagar a proteção veicular, o seguro básico e levar o dinheiro para casa. E não cria aquela gordurinha, além disso, para poder trocar de carro ou, no futuro, não se endividar ainda mais. Só que também tem uma realidade, muita gente está indo para o carro elétrico, para o carro híbrido, e o custo diminui também com isso. Então esse vídeo é importante porque traz muitas reflexões. E aí, aqui, eu vou deixar o print aí do lado para vocês, onde eu fiz uma simulação, né? Que é a seguinte. Eu simulei aqui no aplicativo do Gigo. Eu vou até tirar, deixa eu gravar a tela aqui, fica mais fácil, né? Para vocês entenderem. Então, vamos iniciar a gravação. Eu simulei no aplicativo do Gigo o seguinte. Trabalhando 6 dias por semana, R$325 por dia, mais ou menos, acho que é isso. Dá R$1.700. Será que uma pessoa com carro alugado consegue sobreviver trabalhando 8 horas por dia? E aí, a conta ficou da seguinte forma, né? É R$850 semanal, o custo de R$50, os dados aqui, né? Que eu coloquei. E quando a gente vai para o detalhamento, você vai trabalhar e vai sobrar R$200 no teu bolso. Ou seja, você só vai ganhar R$200. Então, é praticamente impossível você hoje querer trabalhar apenas 8 horas por dia com carro alugado. A conta não vai fechar. Se você fizer 300, R$325 por dia, vai te sobrar muito pouco com o carro alugado. E eu tô falando de uma minoria. Então o cara que tá num carro alugado hoje, ele não consegue, ele não pode faturar menos de R$450 por dia para ele poder levar o mínimo para casa dele, tá? Então deixa eu finalizar essa gravação aqui. E aí eu poderia fazer muitas simulações. Então eu convido você aí no aplicativo do Gigo, clicar lá e simular a sua situação, para você ver o quanto sobra no teu bolso de verdade. Você que quer começar nos aplicativos, vai lá no aplicativo do Gigo, simula. Tô deixando o QR Code aqui do lado, faça a simulação, ele vai te dar um norte. Você que tá com o carro do X, quer ir para um carro do Black, faça uma simulação. Gente, quem faz conta sofre menos. Quem faz conta e enxerga a realidade, quebra menos a cara. Pessoal, eu sou um cara conservador. Eu gosto de trazer situações e realidades onde a maioria das pessoas vão conseguir fazer esse tipo de faturamento. Então, sempre quando eu trago um vídeo como esse, você que tem um faturamento maior, lucra mais, sobra mais no teu bolso, legal. Você é um cara, uma mulher ou um cara que é diferenciado. Mas a grande maioria, através até da própria enquete, tem um padrão. Trabalha de 10 a 12 horas por dia. Então, eu vou fazer uma continha aqui do lado, que é a seguinte, ó. Aqui em São Paulo a gente tem o rodízio, muita gente não trabalha no rodízio. Então vamos fazer a seguinte conta. Vamos considerar que a pessoa fature durante a semana R$450 por dia. Mas aí tem gente que não vai faturar 400. Então vamos fazer uma média. Vamos colocar R$430
por dia, vezes 4 dias, dá 1.720 e ela tem uma folga na semana. E no final de semana, 500 por dia, dá para fazer mais, mas vamos considerar mais R$ 1.000. Isso dá um total de R$ 2.720. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Eu até tinha preenchido outra situação aqui no Gigo, mas eu acho que essa conta que eu fiz, ela é mais correta. A gente vai colocar 10 horas de trabalho. Não, vamos colocar 11 horas de trabalho, que é nem 10 nem 11. Vamos colocar a média. 11 horas de trabalho, rodando 210 quilômetros, que primeira simulação eu vou fazer com carro alugado, porque muita gente tem 1.250 quilômetros de autonomia de franquia, né? E aí aqui eu coloquei uma meta, eu tinha colocado 2.700. Eu vou colocar a meta que eu coloquei aqui, 2.720. 2.720. Isso daqui é conta real. É o que a maioria das pessoas vão fazer, não esticando muitas horas. Vão fazer trabalhando ali 10, 11 horas. Dá para fazer mais? Dá. Entre 400 e 450 reais na semana e no final de semana 500 reais. É uma conta totalmente real, pessoal. Então, quanto que foi a conta aqui que eu fiz? 2.720. Então, seu faturamento, 2.720. Vou dar um salvar aqui, ó. Estou fazendo com carro alugado isso. 850 reais na semanal de aluguel. Média de consumo 10 km com litro de gasolina. Salvei aqui. Vamos detalhamento. Vai sobrar no bolso, por semana, R$ 1.000,78 no carro alugado. Ok? Então, se você fizer uma média de 400, 420, até 450 reais na semana e no final de semana você bater 500, você vai sobrar para você 1.078 por semana. Por dia, vai sobrar aproximadamente aí 180 reais por dia. E aí, na média, deu 453 reais, considerando os 500 do final de semana e um pouquinho menos na semana. Essa é a média para você que quer ir para o carro alugado, que quer alugar um carro. Você quer ganhar mais do que isso, aí você tem que aumentar o seu faturamento, trabalhar mais horas, selecionar mais corridas. Eu estou considerando um carro de X e no máximo Comfort aqui, tá, pessoal? Beleza? Pô, Daniel, mas aí eu quero fazer com carro próprio. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui editar. Vou considerar os mesmos valores de tempo, de hora, tudo bonitinho. E a gente vai mudar apenas aqui, ó, carro financiado. E aí eu vou considerar o financiamento de R$ 2.300, mais ou menos. Vamos colocar um financiamento de 2.300. Vamos colocar uma manutenção de 400 por mês. Vamos considerar uma proteção veicular de 300. E aí, outros custos, vou colocar 120 reais. Opa, outros custos, eu vou colocar 100 reais, né? Se precisar uma emergência, vamos colocar 50 reais, igual no carro alugado. Beleza? E PVA, vamos colocar uns 2.500 reais por ano. Tô chutando também, pessoal. E a gente dá um salvar aqui. E vai em detalhamento. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Ah, achei aqui, não tem nada. Não tem nada de errado não, pessoal. Achei aqui. Na verdade, tá como dia. Então, com o carro próprio, nessa situação que eu coloquei, fazendo as mesmas métricas, faturando 2.720 por semana, dá 1.187 reais que sobra no bolso no carro próprio. Estou dizendo de carro próprio. Só que o ganho por KM tem que ficar 2,16. E aí eu te pergunto, como que você faz um ganho de 2,16? Aí, se você não bate 2,16, você tem que aumentar o seu número de horas. Então, por isso que trabalhando poucas horas é difícil. E aí, no mês, sobra 5 mil reais com carro próprio, e com carro alugado vai sobrar quase a mesma coisa. Eu não coloquei o do carro alugado. Isso tudo, pessoal, eu estou mostrando aqui como uma simulação apenas. Para deixar bem claro para você que é motorista de aplicativo, que me pergunta sempre aqui: Daniel, se eu sair do meu trabalho hoje no CLT, quanto você ganha? 3 mil reais. Tá aí os números que eu tô apresentando para você. No seu trabalho do CLT, você vai trabalhar
8 horas mais 1 hora de almoço, mais o deslocamento para o trabalho e a volta do trabalho. Então, em média, você vai ficar fora de casa, quem trabalha no CLT, só se o cara trabalhar, ou a mulher ou o homem trabalhar perto de casa, vai ficar no mínimo fora de casa de 10 a 11 horas. Por isso que eu apliquei a conta de 11 horas trabalhando aí no Guigo. 11 horas com carro próprio ou carro alugado nessa configuração que eu coloquei para vocês, dá para você lucrar aí, comprando o seu carro, lucrar esses 5 mil reais. Agora, se você tem o aluguel, é muito parecido. O aluguel e o carro próprio é muito parecido, desde que dependa o valor da prestação que você pôs. Você viu que eu coloquei 2 mil e pouco de prestação. Então, se você aumenta o valor da prestação, você diminui o valor do seu lucro, mas você está comprando e adquirindo um bem. Então, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês é uma reflexão para você que pensa assim, vou ir para o aplicativo trabalhando poucas horas, não tem jeito. E se você é da galera que tem o custo de vida alto, que precisa faturar bem, muitas vezes você é a pessoa que, infelizmente, às vezes você é o único provedor dentro da sua casa, é a galera que fica 14, 15 horas na rua. Nesse canal aqui onde eu estou mostrando para vocês, eu mostro a realidade de custos. Então você que me pergunta, trabalhando renda extra, você que me pergunta, quero sair do meu trabalho, eu apresentei números aí. Eu quero saber a sua opinião, o seu comentário, deixe seu comentário aqui embaixo e convido você a participar da ação do BYD Dolphin. Você pode ganhar esse carro participando. O QR Code que está aqui do lado, o link está na descrição. Aí sim muda completamente. Imagina se a gente fizesse essa conta. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho? Vamos fazer essa conta aqui do lado com o carro elétrico. Guardando dinheiro para trocar no futuro de carro. Olha só, vamos lá. Logo de cara, eu vou manter as mesmas médias. A gente sabe que quem roda no Black faz mais dinheiro. Aí dá para aumentar para mais de 3 mil reais a média, mas eu vou deixar a mesma coisa. 11 horas, 210 km por dia, 2.720, como se fosse o carro do X. Mas você, no Black, no Electra Pro, que essa meta vai para mais de 3 mil reais aqui, fácil em São Paulo. Então, carro, vou colocar carro próprio aqui, né? Imagina que você ganhou o carro da ação. Você vai ganhar o Dolphin. Manutenção, 200 reais por mês. Não dá isso. Carro elétrico não dá manutenção. Seguro, eu coloquei 800. A gente pode até aumentar. Vamos colocar aqui, vou colocar 900 reais aqui, de proteção veicular por mês. Outros custos, você guardando o dinheiro todo mês, 1.000 reais. Todo mês você vai guardar 1.000 reais para trocar de carro. Se você ficar 3 anos com o carro, são 12 mil por mês, 3 anos, 36 mil reais. Quando você for trocar esse carro, você vai ter 36 mil guardado. Se você aplicar isso, você vai ter para mais de quase 50 mil, porque a aplicação vai render. Não sei se é isso, mas por vocês me entenderam. Impostos, IPVA, coloquei 4.800 reais do IPVA. E aí eu coloquei aqui, simulando o Guigo, no carro elétrico. Autonomia do carro, 350 km, faz mais, mas eu coloquei 350. Kilowatt, coloquei 80 para carregar em casa. Vamos colocar mais? Vamos colocar R$1. Nós estamos colocando para mais, hein? R$1. Capacidade de bateria 45. Vou dar um salvar aqui, ok? Detalhadamente. O lucro já foi para 8 mil reais com esse carro. Olha só. Ou seja, se você ganhar o carro da ação, você já vai ganhar mais. E o faturamento tá o mesmo. Ou seja, com o carro do Black, sem sombra de dúvidas, eu falaria que você faturaria mais aqui por dia. Porque se a gente colocar aqui no dia, vamos colocar na média 500 reais por dia. Num carro desse você faz fácil 500 reais. Não tem como não fazer. Só aqui, ó, você vai ter um custo de 120 reais por dia e vai sobrar 375 reais. Na semana, você vai ter aí, deixa eu baixar isso aqui. Na semana, você vai ter um lucro semanal de 2.250, claro, se você ganhar esse carro. E no mês você vai ter 9 mil reais. Considerando que eu estou colocando aqui, que não está pagando prestação, é claro. Mas você está guardando 1.000 reais por mês para trocar de carro. Agora, se você pensa em comprar um carro como esse, ao invés dos 5 mil, dos 1.000 reais por mês, vamos dizer que você pague uma prestação de 3.500. Aí você não vai guardar nada e dá um salvar. Mesmo assim, no detalhamento, o seu faturamento ainda é maior. É claro que eu estou colocando ali, mesmo se eu tirar e voltar na situação anterior, baixando,
Mesmo assim, você ganha menos com a meta menor, ó, que seria a meta de 450. Aí, conforme você vai aumentando no Gigo, você colocar a meta de R$ 500 por dia, cara, isso é louco. No final do mês, ó, o dinheiro aparece. Então, o carro elétrico hoje vai botar dinheiro no teu bolso. Não tem jeito. Quer participar da ação? O QR Code está aqui do lado, o link na descrição. Você pode ganhar esse carro. Comprou ali R$ 20 em cota, você já está participando da ação e pode ganhar o carro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Use o Gigo, que ele te ajuda em todas as contas, pessoal. É importante fazer conta. Quem faz conta enxerga melhor a situação. E eu encerro esse vídeo dizendo, é claro, se você trabalha apenas 8 horas por dia, você vai sobreviver. Você vai pagar conta e vai pagar apertado. No aplicativo, quem vai ganhar dinheiro é quem trabalha mais de 10 horas e principalmente quem trabalha mais de 12 horas. Não tem jeito. Essa é a realidade do aplicativo. QR Code do lado, link na descrição. Tamo juntos e até mais. Valeu!